Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, meu pove, né? Pronome neutro, inclui todo mundo. E aí, só que não. Ah, e saúde pra se você espirrar ou já espirrou. É, Toma cuidado é, porque, né, a gente não quer ir pro hospital. não sai de casa. A gente tá aqui para falar sobre a filosofia oriental. É isso. Começar sobre taoísmo. Porra, Querem? começando. Expliquem alguma coisa aí? Vai. Tá. Taoísmo, ele é muito focado no caminho, que é o Tao, que é o caminho que o ser humano deve percorrer para apreciar mais a vida. O taoísmo ele tem um foco muito na moderação, não ser tão materialista, mas ao mesmo tempo não ser tão desprezo do material, assim como também não ser tão ambicioso, como também não ter ambição nenhuma. Ele é o Ele é o taoísmo, meio. Ele é o ele centro. procura que você sempre siga um caminho em equilíbrio a todas as vertentes. Tanto que o Eu, símbolo eu, dele é o Yin Yang, que é o equilíbrio de tudo, que representa tudo e nada ao mesmo tempo. Tá? Eu Porque só, todo eu mundo. só acho que esse caminho é meio egocêntrico, né? Porque ele é o tal. Puta que pariu. Que eu sou Foi mal, petição para Belani. Você vai ter que cortar isso, proibir piada mas. de tiozão nos podcasts. E a penalidade é a pena de morte mesmo, que ninguém merece. Ok, tá. A gente Velho, ainda nem se que... apresentou, gente. A gente já começou a falar sobre o assunto e a gente nem se apresentou. Tá. A gente é. O importante é que a gente é um bando de Energético com ansiedade, retardados fale. falando uma coisa. Esse Oi? podcast é para os professores, sabe quem é cada um. Chega de apresentações, vamos continuar com o conteúdo. Tá. Tá, vamos lá. João Exato. Lucas, Belani, Vamos para a Thiago, próxima vamos Cansei lá. disso. filosofias. Vamos para a próxima. Certo, vamos falar A gente Vamos nem falar o nome discutiu de sobre alguns. taoísmo, gente. Vamos falar o nome de alguns filósofos. A gente tá falando do egocêntrico do tal. Esquece disso. Para de Cara, piada, Thiago. moralismo. Ninguém merece, tá? Vamos Eu Ok. acho, eu acho que se isso fosse empregado aqui no Brasil, o taoísmo ia ser um porre, porque quanta gente já não caga a regra porque é moralmente certo. Imagine só o Twitter, você entra no Twitter um monte de gente cagando mais regra ainda. Porque não, taoísmo, eu sou taoísta, tem que fazer o certo. Bom, não é exatamente isso, né? Mas é um jeito de se olhar. Que isso, mas é o que o povo faz. É o povo. Se já fazem isso com o cristianismo e os outros, Justo, imagine com o taoísmo. justo, justo. O pessoal que é Daqui a cientista já pouco faz isso, cara. daqui a pouco vai ter militante falando que não pode chutar mendigo na rua. Oi? Oi? Ok, tá. Vamos falar Vamos, 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 de vamos alguns. trocar de assunto. Confucionismo, Belani, é com você. Certo, A gente certo. Vamos sabe falar que o você nome é de um alguns grande fã filósofos. dele, você tem um livro dele. Eu tenho certeza que você sabe falar muito bem. Não, eu não tenho o livro do Confucionismo, João. Tá, vamos falar o nome de alguns filósofos. Tem o Confúcio, que na Coreia do Sul é chamado de Gangja. Só sei disso, do nome dele. Não sei o nome dele na China nem no Japão, mas vamos voltar. Ah, também tem o Sun Tzu, outro filósofo chinês, igual o Sim, Confúcio. fundador do taoísmo. Não, Sun Tzu não foi o fundador do taoísmo. Ele foi o autor que criou a arte da guerra, que basicamente são 13 regras dizendo como é que funciona uma guerra caso você queira vencer. Ah, não, não, foi o Lao Tzu que fez Não, o eu taoísmo. tô com o livro na minha mão. É Sun Tzu. Não, eu tô falando do taoísmo, caralho. Não tô Ah, tá. falando Ah, tá. da arte da guerra. A arte da guerra, eu concordo com você. É que assim, enquanto o Belani vai progredir no assunto, quando o João pega uma coisa, ele fica maquinando até ele descobrir o que ele quer. Tá. Daí, enquanto você tá lá do outro lado. Segue é Sun Tzu, Confucionismo, Confúcios e Taoísmo, Lao Li, certo?
É Lao Tse. Ô, Belânio, eu tô meio Confúcio. Tá. Tá, Já falei vamos brevemente. ignorar o tio do pavê aqui do nosso grupo. Tá, já falei. A Arte da Guerra é o livro de como interpretar uma guerra caso você queira vencer ela. E o Confucionismo, falando agora a obra do Confúcio, é um arranjo de crenças que tem nos seus fundamentos dizendo que o ser humano é bom, ele pode melhorar e pode ser ensinado. E ele pode, por meio de cultivação própria e criação própria, evoluir, por assim dizer. Esse, logo por essas características já ditas, ele acaba tendo uma espécie de meritocracia sendo uma das partes principais deles, do confucionismo. Sim. Dizendo que se você na vida, ir progredir na vida é algo bom. Antigamente, na China imperial, isso era traduzido numa espécie de teste que o governo chinês fazia, que dizia que você podia ser um funcionário público, que era... O nome era... Peraí... O nome... Tá. Exame Imperial. É um sistema chinês dizendo para medir o mérito dos cidadãos. Foi criado justamente por influências do confucionismo, para ter ideia da importância do confucionismo na história chinesa. Hoje em dia, os países que têm mais influência do confucionismo é a Coreia do Sul, pois a China teve questão da revolução cultural comunista, que acabou perdendo bastante da sua história e quase foi apagada muitas coisas. Religião, eles basicamente têm, eles têm o... Eles não têm Eu acho que nem o budismo eles têm, né? Não. Sinceramente, eu acho na real que eles não podem, né? Porque a única coisa que eles podem reverenciar é o líder do partido. Cara, a China é um porre, né, muito fechada a tudo. Você não pode ter nada lá. É tudo censurado, tudo. Tem 5 cortes de cabelo, que são os 5 cortes de cabelo que o líder da Coreia decidiu que é legal. Coreia do Norte. Estamos falando da... tá. Coreia do Norte é outro país que também perdeu parte das suas heranças de religião e filosofia. A questão dos monges de Shaolin quase extintos na China, voltando para a China, é claro. Apesar que em lugares tipo o Tibete ou as Filipinas ainda existe. Não, sinceramente, eu acho que a meritocracia é o melhor estilo de governo. É tipo, eu acho que todo mundo devia seguir a meritocracia. Porque, porra, se você faz algo bom, se você faz e se dedica àquilo, você tem que receber o devido mérito. Não é tipo, tem gente que trabalha o dia inteiro, é tipo caminhoneiro, trabalha o dia inteiro, viaja o mundo, tipo o Brasil inteiro, e não tem o devido mérito. Não ganha o quanto deve ganhar. 20 horas sabe? sem sono. Passou dia inteiro acordado. Eu tinha um amigo. E é o que me faz acreditar. O Confúcio é mais velho que o próprio Sócrates, tem ideia, quando ele viveu. Ele viveu 460 a.C. e o Sócrates era... Peraí, deixa eu ver rapidinho aqui. E o Sócrates 399 a.C. Foi a morte dele. Nossa. Tá. Eu suponho que algumas ideias mais liberais só devem ser difundidas quando chegou à Europa, os autores chineses. Depois de Marco Polo, levou para a Europa algumas influências orientais. Agora, Thiago?
Pode falar sobre o budismo? Bom, o budismo é basicamente uma religião indiana fundada por Na real, Siddhartha Gautama. Nome complicado, hein? Onde o Buda que parte da constatação do sofrimento como uma condição fundamental de toda a existência. E você tem a possibilidade de superar esse sofrimento transcendendo ao Nirvana. Basicamente, você se desapega de todos os bens materiais, o físico, né? você se desapega do físico, da ganância, de todos os sentimentos negativos, tipo ódio, tristeza e ganância, Você já falou ganância. 2 vezes. inveja. Você basicamente Você deixa se de se desprende tornar daquilo humano. que é negativo. Você basicamente deixa de se tornar humano, porque isso define o humano. E você se desprende daquilo daquilo que te tira do caminho. Por exemplo, como desejos carnais. Por isso que os seguidores do budismo mais próximos da religião, eles não realizam eles não realizam a penetração, resumindo. Eles não fazem coito. Isso. Basicamente você se desprende de tudo pra transcender. Chegar ao Nirvana, que é algo que eu sinceramente acho que é basicamente impossível. Porque mesmo que você tenha muito afinco, mas você sempre vai ter invejinha daquela pessoa. É um negócio que vem da. É mais. Sabe? É um negócio que vem da natureza humana, né? Exato. Se você perde tudo isso, você deixa de ser humano. Que, na real, em teoria, é o que o budismo ele deseja como final, né? É o fim que o budismo deseja. Assim como Filosofia oriental com a nossa querida filosofia ocidental? Bora? Bora. Tá. Certo. Thiago, tá aí? Thiago. Tá bom. Certo. Tá. Vamos começar. Beleza. Acho que o mais fácil de diferenciar é para onde as filosofias da época da Grécia olhavam, as filosofias da época da China, Japão, que na época ainda era um território da China, Coreia também, eles olhavam, porque as filosofias orientais elas têm um grande foco no percurso que o indivíduo percorre, no que ele faz na vida, quais são as ações que ele toma, quais são as ações que ele toma, o que ele sente e como ele lida com tudo que acontece durante a vida dele, enquanto as filosofias orientais que começaram na Grécia e na Roma Antiga, elas focam muito mais na parte do conhecimento, elas focam mais em como isso funciona, o porquê isso que acontece desse jeito, porque o peixe ele tem certo comportamento. Ela foca menos no percurso do indivíduo e mais no porquê esse indivíduo percorre esse caminho. Se é que dá pra resumir desse jeito. Alô, gente? Oi. Era pra gente falar sobre isso, eu falei, gente. Vamos continuar? Alô? Sim. Continua aqui agora. Cortou, gente, eu não ouvi nada. Não, a gente não falou nada. Claro o que agora? Questão dos paralelos, mas tá. Vamos parar de paralelo, acho que foi bom.
no final das contas, que as duas, apesar de ser desenvolvidas em partes separadas do mundo, Elas acabam têm similaridades bem grandes. falando os mesmos assuntos, só que de maneiras diferentes. Não tem muito o que muda em questão delas. E foi isso. É uma das coisas que é presente na mentalidade oriental, que não muito na ocidental, é encarar o mundo pelo que ele é na sua religião, no seu dia a dia, enquanto a parte ocidental ainda é muito, desculpa o trocadilho, muito focada no mundo das ideias, por assim dizer. É muito focado no que Deveria poderia ser. Poderia ser no sagrado, que não seja presente, mas no oriental, mas eles focam mais no mundo no que ele é agora e o porquê ele é assim, Do que do no que que ele poderia ser, no que ele vai ser. e o que há além também. Não há Não tem muito não, foco também não que não no. exista um Tipo assim, inferno, existe um foco no pós-vida, mas não é tão grande como quanto na parte ocidental. é. E por que a gente não estuda filosofia oriental na escola? É muito simples. A gente não carrega os valores orientais no nosso dia a dia, e sem falar que a gente não pega o mesmo sistema de governo que os orientais pregavam nas suas filosofias, valores, a gente não tem herança deles. Apesar de que o Brasil é o país no mundo com mais japonês fora do Japão, ainda é muito pequeno comparado a outras pessoas, a outras culturas que também estão presentes no Brasil, que são grandes partes influenciadas pela Europa e a África. Então tem muito que não influencia tanto assim no Brasil. Bom, Apesar que se você quiser ter experiências da filosofia oriental no Brasil, você pode ir em qualquer não, mas em vários dojos ao longo do Brasil carregam isso, de karatê, taekwondo, jiu-jitsu, ainda carregam bastante os valores orientais. E também você pode ir em uma cidade no Brasil que são especificamente de descendentes japoneses, como Liberdade e na parte sul-sudeste tem muito foco nisso. Que foi a maior parte Liberdade é um onde eles bairro de São começaram a Paulo. imigrar. bairro, desculpa, na cidade. Mas é basicamente isso que a gente não aprende na escola. Certo? Vamos encerrar por hoje? Vamos terminar aqui por hoje, gente. Certo, pode gravar. Ok, vamos parar.